8, versículo 6, que fala: como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Então aqui está falando para a gente se permitir ser moldado, né? Permita ser moldado. A obra de Deus na nossa vida não é conforme a nossa vontade, mas conforme os propósitos soberanos do próprio Deus. Isso significa que Deus tem controle absoluto sobre tudo e planos mais elevados do que os nossos próprios sonhos. Os projetos de Deus são mais altos, pois Ele é o oleiro e nós somos o barro. Então a vida de muitas pessoas, ela não flui por não entenderem que não é o barro quem ordena o oleiro como será. É o oleiro quem decide o que fazer do barro. Então, quando olhamos para toda a criação, nós vemos esse princípio em ação. Deus cria e organiza todas as coisas. Glória a Deus, né? Ele é o autor e mantenedor de tudo. Deus criou os céus, espalhou as estrelas no firmamento. A gata tá aqui. Deus criou os céus, espalhou as estrelas no firmamento. Ele lançou os fundamentos da terra. Sem ele, nada existiria, nem mesmo nós. O oleiro divino, próprio Deus, ele deseja esculpir em você a beleza de Jesus. Você é o projeto mais precioso. Mesmo que você se veja como um projeto inexistente, Deus já vê a sua vida transformada. E Ele jamais desistirá de você, mesmo que você sinta frustração. Os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Você é parte desses planos. Mesmo que você se sinta um vaso quebrado, não tenha medo. Deus, ele pode fazê-lo de novo. Ele jamais vai desistir de você. Para Ele, você é o vaso de honra. E a minha oração é que você entenda que nas mãos do oleiro, o barro vira obra de arte, de elemento aparentemente sem valor, torna-se valioso e útil. Armazena o que há de mais precioso, a presença dele. Então, permita-se hoje sair de onde está e ser moldado pelo Senhor para cumprir o seu destino profético aqui na terra. Aleluia, glória a Deus. Então, permitir ser moldado pelo oleiro facilita o processo. Que nós nos permitimos, né? Que palavra abençoada. Estava pensando nisso, andando, caminhando, estou ouvindo aqui um curso que eu comprei. E aí, caminhando e ouvindo esse curso, e ele fala justamente isso, né? Que nós somos... os planos de Deus na nossa vida, eles não podem ser frustrados, né? Porque nós estamos dentro do projeto de Deus. Então, assim, falou muito comigo esse devocional de hoje, né? Principalmente porque às vezes a gente acha que a gente... Não é que a gente não tem valor, né? Mas assim, poxa, o que eu tô fazendo? Será que tem relevância? Será que eu vou deixar um legado? Será que eu tô cumprindo o meu propósito? A gente sempre faz essas perguntas, né? E aí a gente vê que no mundo espiritual, quando você coloca um passo, né? Quando você dá um passo, Deus, ele te mostra, né, que você tem muita coisa ainda para fazer e que a gente está no caminho certo, né? Então, tudo que a gente faz para Deus, nada fica, nada é insignificante, né? Tudo que a gente faz para Deus é relevante aí para Ele, né? E com certeza Ele tá moldando as nossas vidas. Amém. Alguém quer comentar? Jesus. Verdade. Bom Eu dia. queria só complementar aqui que a importância da gente ativar a nossa identidade em Cristo, né? Porque muitas vezes a gente olha pra gente com os nossos olhos. Então, às vezes a gente olha pra gente com aquele olhar de eu não sou boa nisso, eu não sou boa naquilo, aquilo tal coisa eu fiz, eu faço errado, aquilo eu errei.
a gente às vezes olha pra gente com esses olhares julgando. Então a gente não pode olhar pra gente nem com o nosso olhar, porque não é o verdadeiro. A gente não pode olhar pra gente nem com o olhar que o outro tem pra gente. Então, às vezes, o que a mãe falou, o que o pai falou, o que o amigo da escola falou, o que o marido falou. Então, às vezes, a pessoa também, o outro, o terceiro também tem uma opinião num ponto de vista julgador. E também a gente, é claro que é importante a gente ouvir, né, aquela crítica construtiva pra gente melhorar e aperfeiçoar. Sim, claro que é importante, mas a gente tem que ativar a nossa identidade em Cristo, né, que eu sou filha amada, eu sou abençoada, eu sou perdoada, que eu sou, é isso, eu vou ser moldada pelo Senhor, né, então Ele vai me preparar, Ele vai me capacitar. Então é o que a gente comentou um pouquinho ontem, ter o coração ensinável, o coração disponível, porque Ele vai, ir me dando as habilidades, né, que eu preciso para ir cumprindo um propósito, mas eu sempre ativando essa identidade nele, porque ontem a gente falou um pouco sobre graça, não é sobre o merecimento, se eu mereço isso ou não. A gente está vivendo na era da graça, então é o favor imerecido. Muitas coisas eu vou viver não é pelo merecimento, mas pela a graça. Então, quando eu consigo ativar essa identidade em Cristo, que muitas coisas eu vou viver não porque eu mereço, mas porque Deus quer, Deus tem planos para minha vida, e se eu tiver com o coração ensinável, disponível, humilde, né, a gente sempre tem lá, não tem um versículo que fala, os humildes serão exaltados, né, então se a gente tiver nessa sintonia de ter essa humildade, a gente vai sendo moldado. Então, eu acho que é tão importante ativar essa identidade em Cristo, porque quando eu ativo uma identidade em Cristo, eu vou conseguir sim fazer as coisas, porque não é sobre mim, sobre a minha capacidade, mas é sobre Ele, porque a minha vida é tudo é para honra e glória dele. Então Ele quer que eu dê certo. Eu sou o projeto de Deus, né? A minha família é o projeto de Deus. Deus quer que minha família dê certo, né? Deus tem propósitos para minha vida que Ele quer que isso dê certo. Só que quem impede somos nós, porque a gente tem a nossa identidade distorcida, a gente tem crenças erradas sobre a gente, né? Então a gente precisa, assim, toda hora ficar ressignificando, né? E entender quem eu sou nele, né? Identidade nele. Queria só compartilhar isso, né? Amém. Que é o que eu venho O capítulo de Jó? Pode, vamos lá. Amém, Jesus. É o 22 ou 23, Mayara? Hoje é o 23. Eu tô até aqui no ponto certinho do YouTube aqui. Quer colocar o seu, então? Vou colocar. Ah, você achou aí? Achei. Não, então vai. Se esconde no sul. Eu procuro no leste, mas Deus não está ali. E não o encontro no oeste. E também não o vejo quando age no norte ou se esconde no sul. Mas Deus conhece cada um dos meus passos. Se Ele me puser à prova, verá que sairei puro como ouro. Eu sigo o caminho que Ele me mostra e nunca me desvio para lado nenhum. Obedeço aos mandamentos de Deus, sempre faço a sua vontade e não a minha. Deus faz o que quer. Quando Ele decide fazer alguma coisa, ninguém pode impedir. Ele levará até o fim o que planejou fazer comigo e também realizará todos os seus outros planos. Por isso, eu perco a coragem na presença dele e quando penso nisso, fico apavorado. A escuridão me deixou cego. Mas é o Deus Todo-Poderoso quem me põe medo, e não a escuridão.
Jó, capítulo 24. Por que? Quer comentar o 23 logo ou deixa o 24? Acho que é melhor comentar um depois do outro, né? Uhum. De repente. Sim. Então, vamos lá, deixa eu... Quer que eu comento aqui ou você tá fácil aí? Vou comentando aqui esse 23, e aí depois a gente vê como vai daqui o 24. Então, assim, esse 23 aqui, ele fala sobre a soberania de Deus em tempos de aflições. Então, ele começa ali, né, do versículo do 1 ao 7, a gente vê ali que Jó, ele busca ali pela presença de Deus. Você vê ali que ele fala, né, eu olho do norte a sul, leste a oeste, ele vai falando ali, né, não encontro. E aí do 8 ao 9, versículo 8 e 9, ele demonstra ali a dificuldade dele de encontrar Deus em meio às aflições, né, que a gente está vendo aí o tanto de questões que ele está passando, né, tantos problemas de saúde, enfim, tanta coisa. E lá do versículo 10 ao 12, a gente vê a declaração de inocência de Jó. Né, ele está ali se defendendo. E ali do 13 ao 14, a gente vê, nos versículos 13 e 14, a necessidade de reverência e respeito. E do 15 ao 17, a atitude de Jó diante da grandeza de Deus, né, e finaliza ali no 17. Então, só comentando um pouquinho aqui sobre esse estudo, né, que nesse estudo ele traz aqui, apresenta reflexões do personagem, né, de Jó sobre a injustiça que ele e os outros experimentam, bem como a sua busca pela presença e resposta de Deus diante dessas circunstâncias. E Jó, ele deseja apresentar seu caso diante de Deus, mas ele encontra ali dificuldades em encontrá-lo, e experimenta a sensação de que Deus é inacessível e injusto. E ele afirma, né, a sua inocência, e ele espera que Deus o justifique, mas também ele é confrontado com a soberania de Deus, o que o leva a uma sensação de terror e de fragilidade. Então, nesse estudo aqui, né, ele nos leva a considerar as reflexões de Jó sobre a busca da justiça e a compreensão da natureza divina diante das injustiças da vida. E esse livro de Jó, né, ele é um livro muito, né, vem sendo muito maravilhoso aqui essa leitura, e ele é um livro que ele traz algumas questões para a gente refletir, mas que a gente vai ver que também elas não serão respondidas, né, ao longo aqui que a gente vai, ao longo aqui desses nossos estudos. Então a gente vai ver muito essa questão de por que uma pessoa justa. Então a gente viu lá no começo do livro que Jó, ele era o quê? Uma pessoa justa, né? Jó, ele é uma pessoa que sempre honrou muito a Deus, uma pessoa íntegra, né? E mesmo assim, mesmo ele sendo uma pessoa certinha, uma pessoa tudo certinho, ele tá se vendo diante de vários problemas. E a vida é assim, a gente se vê diante de vários problemas, né? A gente também. Só que aqui nesse livro tem vários questionamentos de, nossa, mas Deus, ele é justo? E como que é essa justiça de Deus, né? Por que que as pessoas que também são, como Jó, inocente, íntegra, honesta, justa, que honra a Deus, por que que pessoas assim sofrem? Só que esse livro, ele é muito extraordinário também, porque apesar dele levantar essas questões, ele também não responde essas questões, mas ele mostra como Deus é bom, Pronto, voltou aqui a gravação, então só continuando aqui, né? Então, a gente vê aqui Jó, né, buscando Deus e se defendendo, e a gente vê que fica essas questões que é levantada, essa questão central do livro, né? Que é como funciona essa justiça de Deus. E aí, só para finalizar aqui desse capítulo 23, uma reflexão aqui para o dia de hoje, né? Reflexão aqui para os nossos dias, que a gente vê
A gente vê lá em Jó, né, essa busca por Deus e a sua declaração de inocência e a sua reverência diante da soberania divina. E assim como Jó, a gente também, né, passa por dificuldade na nossa vida. A gente também, em alguns momentos, a gente pode sentir que Deus está distante e ausente. E a gente, quantas vezes já não aconteceu, né? Até com a gente, às vezes questionar, né? Questionar essa bondade de Deus, né? Por que eu tô passando por isso? Não entender, né, o porquê das dificuldades. Então a gente pode sentir que Deus está distante, que Deus está ausente, questionar essa justiça, mas Jó, ele ensina a gente a buscar a presença de Deus com confiança e com fé, né? Mesmo quando a gente não pode encontrar de forma clara. Então a gente deve, né, esse estudo aqui, né, nos faz lembrar que Deus, ele é um Deus fiel, que ele sempre está conosco, né? Mesmo quando a gente está enfrentando muitas adversidades. E além disso, Jó também, ele nos ensina a importância de buscar a pureza e buscar a santidade diante de Deus, né? Então a gente deve buscar constantemente essa santificação, nos purificar de tudo que nos afasta de Deus, né? E da sua vontade. Realmente não somos perfeitos, ninguém é perfeito, não seremos, né, perfeito, mas a gente está num constante processo de santificação, né? Então, buscando crescer na nossa fé, buscando crescer nessa comunhão com Deus. Quando a gente, né, eu gosto sempre de pedir para que o Espírito de Deus realmente que ele vai me moldando, que ele seja o meu professor, o meu guia, o meu mentor, né? Porque a gente, eu percebo assim comigo que como o Espírito de Deus, ele vai nos incomodando com algumas coisas, né? Então, às vezes, coisas que a gente fazia, que era tão natural fazer antes, que agora você já não sente vontade de fazer, você se sente incomodado em fazer. Então, às vezes, uma certa atividade que você fazia, você não quer mais fazer, não faz sentido, né? Mas eu vejo que esse é o Espírito de Deus que vai nos moldando, o Espírito Santo, ele vai realmente nos moldando, né? E por fim, aqui, para a gente encerrar e ir para o próximo, Jó, ele ensina que a importância dessa reverência e do respeito diante da grandeza de Deus, né? Então, o que a gente tem que ter? A gente tem que ter um temor ao Senhor, né? Eu estava até lendo aqui, lendo um pouquinho ontem sobre a mulher virtuosa, né? Então, o que a gente encontra lá em Provérbios? Lá em Provérbios a gente encontra da mulher virtuosa, que é a mulher sábia, a mulher que edifica o lar, que é a mulher temente ao Senhor. Então a gente tem que o quê? Temer ao Senhor, né? E esse temer ao Senhor é o quê? A gente ter esse respeito, a gente ter essa reverência mesmo a Deus, né? Então a gente deve reconhecer a grandeza, a majestade do nosso Senhor e nos curvar diante da sua presença, né? A gente deve se lembrar que Deus é santo, que Deus é único, e a gente deve sim respeitá-lo em todas as circunstâncias. E Jó, né, ele também nos ensina a essa confiança em Deus, né? Então, eu sei que quando a gente está passando por adversidade, por dificuldades, nem sempre é fácil, mas a gente tem que manter essa confiança, porque os planos dele, o que fala na palavra? Que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, né? Os planos dele são melhores que os nossos, os pensamentos dele sobre nós são maravilhosos, né? Então a gente tem que manter essa fé e essa confiança que realmente tudo vai dar certo, né? Então que a gente possa aplicar esses ensinamentos em nossas vidas, né? E ser fortalecida a nossa fé. Então nesse dia de hoje aqui com esse estudo, acho que vem essa mensagem muito forte da gente fortalecer nossa fé, né? Fortalecer nossa fé e esse temor, né? Esse temor ao Senhor. E, bom, então acho que é isso aqui do capítulo 23. Alguém quer complementar alguma coisinha? Será que vai dar tempo do 24, gente? Agora que eu tô vendo aqui, já vai dar 7, né? Acho Louvado seja Deus, acho que é isso mesmo, Mayara. Acho que hoje a gente encerra aqui, então, esse 23 mesmo e deixa para amanhã. Isso mesmo. Só. Mas é isso, meus queridos. Então, que a gente tenha um dia abençoado. Vamos encerrar, né? Orando. Sim. E Orem por mim aí, fiz aniversário ontem. Com certeza. Isso aí, novidade. Louvado seja Deus. Esse ano foi 50 anos, né? Foi 50? Ai, tem que ter festa, Glória lá. a Deus. Festa de 50. É isso aí, glória a Deus. Ano
Tivemos aqui ontem, meu esposo fez um churrasquinho aqui para a família. Ah, que delícia, que bom. Então é isso. Vamos orar, então. Vamos. Oremos, Senhor. Graças te damos, ó Pai. Porque o teu amor, a tua graça, as tuas misericórdias mais uma vez nos alcançou. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pela salvação gratuita. Muito obrigado, Senhor, por tudo que és e por tudo que hás de fazer. Muito obrigado por mais um dia, por deitarmos e acordarmos, por mais uma oportunidade de estarmos, Senhor, na tua presença. Muito obrigado pela tua palavra, que se renova em nossos corações. Senhor, vá de encontro, nós te pedimos nessa manhã a necessidade de cada servo teu que adentrou esta sala e aqueles que também não puderam adentrar, Senhor. Que eles possam também receber, Senhor. Nós te pedimos também pela vida da tua serva que completou meio século. Sim, Senhor, muito obrigado. Que a sua vida possa, Senhor Jesus, ser bênção sobre outras vidas cada vez mais. Que haja, Senhor, sobre a vida dela prosperidade, que haja sobre a vida dela, Senhor, aleluia, glória a Deus, a tua presença transbordar cada vez mais sobre outras vidas. Faz assim, Senhor. Nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, de louvar e agradecemos, Senhor, por tudo, Senhor. Muito obrigado. Vá de encontro, Senhor, aos nossos familiares. Aquele, Senhor, que não tem a tua presença, Senhor, te de misericórdia. Aqueles que estão afastados. Aqueles, Senhor Jesus, que precisam de salvação. Porque sem a salvação, de nada nos valerá. Passar por esta vida sem ter a salvação, Senhor eterna, não valerá. Não vale, Senhor. Tem de misericórdia. Ó Espírito Santo, vai de encontro, Senhor, aos aflitos, vai de encontro ao presidente, vai de encontro, Senhor, àqueles que clamam o teu nome, Senhor, aonde estiver. Vai de encontro à necessidade de cada irmão, Senhor, que invoca o teu nome, que é sobre todo o nome. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que estão nos leitos dos hospitais, daqueles que estão, Senhor Jesus, com causa impossível, mas Tu és o Deus do impossível. Que ao invocar o Teu nome nesta hora, eles possam receber de Ti. Sim, Senhor, faz assim. Vá de encontro a todos os meus irmãos, Senhor. Aleluia, Senhor, que eles possam receber de Ti a paz necessária, o tempero do Teu Espírito Santo. Sim, Senhor. Aqueles que já estão indo trabalhar, aqueles que estão voltando, que trabalharam à noite, aqueles que estão se preparando para ir trabalhar, Senhor, abençoa o seu dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, toma nas tuas mãos poderosas e faz milagres acontecer neste dia sobrenatural, de maneira que haja livramento, de maneira que haja, Senhor, milagres pelo qual eles possam contar. E o teu nome seja adorado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Desde já, nós louvamos o teu nome, que é sobre todo nome. Obrigado por tudo, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, que nós oramos, hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos continuar.